Eu volto no perfil de hoje conversando com a atriz e cantora Isabela Bicalho. Isabela, o que é pior para produzir no Brasil? Onde estão os maiores nós? Olha, são muitos nós, né? Eu não sei se eu sei falar de todos os nós que existem, mas eu acho que eu encontro uma questão, porque os meus últimos projetos todos trabalharam com memória, né? Vídeo esse projeto agora da Elisete Cardoso, né? E eu notei, captando, né? Porque aprovar na Rouanet, ok, todos nós conseguimos aprovar, se você conseguir se organizar, preencher tudo direitinho, ela é muito democrática e vale ressaltar aqui que é uma lei que gera muitos empregos, que gera muito trabalho para muita gente, a isenção fiscal, ela multiplica por 10 aqui a isenção fiscal em trabalho, então eu acho que isso é muito legal. A dificuldade está em você chegar com a tua lei aprovada e conseguir um patrocínio da empresa. Então, o que eu noto? Que toda vez que eu trabalho com memória, e eu amo trabalhar com memória, as pessoas não gostam muito. Elas acham que aquilo não dá caldo. Até porque o Brasil é um país sem memória. Então, nós não lembramos das pessoas morrem hoje, amanhã. A gente não lembra quem a gente votou na última eleição. Você não sabe nem se o deputado que você votou está na Lava Jato, se não está, você não lembra. Então, não lembram. Então, eu acho que toda vez que você vai com produtos que não estão, assim, com uma coisa muito óbvia de retorno, né, eles encontram uma dificuldade, né. Então, eu acho que isso, eu vejo que as empresas têm não todas, tá, mas para os nossos projetos que são de médio porte e menor porte, elas ficam muito ligadas nisso, né. Mas eu acho que não são todas. Eu vejo alguns amigos conseguindo, mas eu acho que isso é uma questão. Para a Elisete Cardoso, por exemplo, a gente não conseguiu patrocínio nenhum. Até hoje? Foi em todas as empresas. Até hoje? A gente teve... Com todo o sucesso que está fazendo? Exatamente, né? E para você ver, no final das contas, todo mundo queria ver. Todo mundo estava com muita saudade da Elisete Cardoso, do legado que ela deixou. As pessoas cantam no espetáculo as músicas todas, do início ao fim. A gente faz um espetáculo bem de memória, né, que se passa no camarim. Então, assim, é sucesso. No entanto, a gente teve essa dificuldade. Então, eu acho que esse entendimento entre o que é bom, o que é um produto vendável e o que é artístico, para as empresas ainda é um pouco nebuloso, sabe? Porque a empresa pensa no retorno financeiro em primeiro lugar. E não pensa culturalmente falando, artisticamente falando. Eu acho. Esse olhar ainda não foi compreendido por quem, né, lamentavelmente. E você vê, o próprio Gota d'Água também não conseguiu grandes patrocínios, não. A gente teve um patrocínio da Oi, que ela bancou 4 meses de temporada, e depois a gente foi pelos próprios passos, né? E foi um sucessaço, a gente lotou o João Caetano, a gente fez turnê em Portugal, assim. E, então, assim, poxa, nitidamente era um produto muito rentável, né? Mas a gente nota que as empresas ficaram um pouco... receosas. Você, por exemplo, acabou de dizer que foi para Portugal com Gota d'Água. É um outro público, um outro país, uma outra ideia de teatro, inclusive, né? Foi bom lá? Como é que foi essa experiência para vocês lá? Nossa, foi excelente. Eu não esperava, eu nunca tinha ido para Portugal e foi excelente. Eles se envolveram tanto, que no final do espetáculo, que é com a morte das crianças, e tem aquele hacking, assim, né? E a gente veio pro aplauso, teve um silêncio, assim, que foi uma coisa que a gente não viveu aqui no Rio. Porque aqui no Rio, aqui no Brasil, acaba o espetáculo, se for uma tragédia ou uma comédia, se o povo gostou, ele levanta e aplaude imediatamente, super eufórico. Lá as pessoas estavam tão envolvidas com a tragédia que elas demoraram a levantar para aplaudir. E eu fiquei assim, esperando, acho que, sei lá, uns 10, 15 segundos, pareceram uma eternidade. Eu pensei, gente, será que eles não gostaram? E... depois eles levantaram e aplaudiram muito efusivamente. Então, assim, né, tem essa diferença cultural, né? Porque realmente houve um envolvimento muito grande. Isso foi muito surpreendente. Verdade. Muito surpreendente. Mas eles nos veem com os bons olhos e gostam do nosso teatro, né? Amam, né? Amam. Eu amei fazer essa turnê lá. Muito foi legal. Maravilhoso. A gente está falando aqui desse lado de produção e desse lado de estar no teatro. Você é uma mulher que está muito no teatro. Você frequentemente está fazendo um espetáculo, você sai de um, entra no outro. Pode ser musical, produção sua ou não. Você também é muito convidada para fazer espetáculos. E você já declarou uma vez que não estar na televisão prejudica
prejudica um pouco, que estar na televisão acaba sendo um cartão de visitas para produtores de elenco, por exemplo. Você acha que eles frequentam pouco o teatro para ver, que só vê teatro quem vai ao teatro? Seria isso? Não, acho que talvez essa declaração seja um pouco mais antiga, assim. Antiga que eu digo porque os tempos andam muito rápido, né? Porque agora eu já tenho uma nova opinião sobre isso. E acho que não, os produtores de elenco vão muito ao teatro. Inclusive, na última década, a gente tem visto muito pessoas de teatro irem para a televisão. Pessoas que começam, criam uma carreira no teatro, depois vai para a televisão. Por exemplo, a Kelsey Ekad, que está aí brilhando nessa novela das 9, e eu fiquei felicíssima de ver lá, porque ela é uma das maiores atrizes do nosso país, na minha opinião. Ela é muito boa mesmo. E ela é ela de está teatro. fazendo De teatro Tom na natural. Fazenda, inclusive, agora. Exatamente, e brilhou agora na novela, então eu acho que os produtores de teatro vão bastante. E eu acho que agora tem um fenômeno que favorece muito a gente, mesmo não estando tanto na televisão, que é o fenômeno da internet. Então, hoje, por exemplo, você pode ter o seu canal, você pode ter a sua página aqui, acolá, e isso, de alguma forma, faz com que você chegue ao público, independente de você estar na televisão ou não. Acho que até hoje a televisão está pegando pessoas que já têm um público formado na internet. Então, eu acho que isso tem um lado que é negativo, tá ok, mas eu vou falar do positivo, que eu acho que é o mais legal, que é esse. De você poder chegar no teu público, né? Então eu publico coisas lá na minha página, eu falo coisas, a minha opinião política, eu falo a minha opinião artística, divulgo as coisas que eu estou fazendo, atendo a pedidos do público. O público vem a mim e fala, eu queria que você cantasse aquela música da Elisete que não tem na peça. Aí eu gravo junto à banda, faço um live, super legal, é super visto. Então eu acho que isso democratizou muito, né? E abriu novas possibilidades, bastante novas possibilidades para os atores, para os artistas, para todo mundo, de certa forma. Todo mundo. É uma plataforma que entrou, ficou e revolucionou e ajuda. Eu acho que tem o seu lado positivo, como você está colocando. Você é uma atriz muito experimentada de musical, né? Você faz musical aberto, com muita competência. No Tim Maia, você fazia 2 personagens. Né? Você fazia a mulher dele e a Elis Regina. E a Elis Regina, é verdade, a Elis Regina. Esses musicais de grande porte, a maioria deles as pessoas têm que passar por audição mesmo, né? Sim. Não importa que você já seja conhecida, já tenha uma bagagem, você tem que ir lá enfrentar aqueles 350 candidatos, 4.000 candidatos, não sei lá o quê, não sei o quê. Tem carta na manga? Eu acho que carta na manga pode ser que aconteça, mas acho que é fruto do teu trabalho anterior, né? Então, às vezes eu vou numa audição que as pessoas já ouviram falar do meu trabalho, já conhecem, então você chega lá num lugar um pouco diferente daqueles que estão começando. Eu acho que isso é uma hierarquia válida, entendeu? Mas não é determinante. Eu acho que não é determinante. Eu mesmo já tive em banca e eu noto que às vezes a gente se surpreende tanto com algumas pessoas que elas acabam ocupando um lugar importante ali sem você estar esperando. E eu acho que isso acontece com todos. Mas acho que, claro, a gente sempre pensa pessoas que a gente conhece, porque a panela pode ser ruim, mas também é boa. Né? Eu gosto de falar coisa boa. Mas é boa porque você forma a panela com pessoas que você gosta de trabalhar, que você sabe que não dão defeito, que você sabe que jogam junto, você sabe que são bons atores, disciplinados. Então, assim, acaba que você quer trabalhar com aquelas pessoas, você indica essas pessoas. Então, de alguma forma, existe, indicada por elas. Não é? Eu acho que isso é válido. Fazer muitas audições, por exemplo, você faz constantemente, você sabe como é que a coisa funciona. Existe algum pulinho do gato, algum macete que você sabe, se eu fizer isso, vai dar mais certo? Existe isso? Olha, isso ainda tô pesquisando. Porque é tão engraçado, né? E se descobrir, não vai contar? Eu acho... conto. Não, eu sou a rainha de divulgar tudo que eu sei. Eu dou palestra, eu falo toda a minha experiência, tudo que eu acho que é construtivo. É muito bom isso. Eu gosto de ver pessoas... Eu fui para Recife, final do ano eu tô em Recife de novo, dando um outro workshop. Tinha tanta gente talentosa lá, e isso é muito emocionante. Eu acho que é legal Muito falar, emocionante. é muito bom a gente contar o que a gente sabe. Muito. Isso é uma bobagem você esconder isso aqui, isso é uma bobagem. Tanto é que veja você bem. está aí, linda, leve, formosa, e fazendo e acontecendo. E eu tive o Mas exemplo, não existe esse... Eu tive o exemplo da Dona Bibi, né? É verdade. Então sejamos generosos, porque é isso Não que é? traz o crescimento e o lógico. desenvolvimento do mercado, né? E dos artistas. Não, então, eu não sei, eu já tive audição que eu achei que eu fui incrível. E não me passaram nem para a segunda fase. Eu já tive audição que eu fiquei um pouco mais insegura, no entanto eu passei e peguei o espetáculo. Então, pra mim isso ainda é misterioso. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito válido, que eu ouvi de uma palestrante
produtora de elenco e de uma assistente de direção também. E eu peguei isso para mim há alguns anos. Eu acho que quando a gente vai fazer uma audição, a gente está sempre preocupado em agradar o outro, em se enquadrar naquilo que a gente vai fazer. Mas eu noto pelos comentários que o mais legal de tudo é você estar muito autêntico com a sua essência. Porque como é que você vai se diferenciar da multidão? É estando muito conectado com aquilo que você tem de melhor. E você só vai mostrar o que você tem de melhor se você for muito autêntico. Então eu acho que isso é uma coisa importante que eu levo. Que personagem você mais suou a tua camisa para chegar lá? Ah, foi o Gota d'Água. O Joana de Gota d'Água, sem dúvida nenhuma. Depois desse trabalho, todos os outros foram muito mais fáceis. Até os difíceis foram mais fáceis. Mas porque ela era diametralmente oposta a você? É porque ela me exigia muito tecnicamente também. Eu precisei me aperfeiçoar muito tecnicamente para poder aguentar o espetáculo inteiro, falar todo aquele texto, fazer o arco dramático, estar pronta para cantar, com energia, sem ar, com ar. Então ela exigiu não só emocionalmente, como tecnicamente muito. Eu acho que depois daquela escola ali, eu realmente dei um grande salto, assim, né? Então hoje eu pego os trabalhos assim e já é tudo, eu já tenho um caminho, eu já tenho um método e eu, sem dúvida nenhuma, foi o Gota d'Água que me deu. O que o diretor precisa ter para ser mais importante para você? Te ajudar mais, colaborar, somar com a tua ideologia, com o teu projeto de trabalho? Eu gosto muito quando um diretor tem afinidade com a tua essência e sabe tirar de você o que você tem de melhor. Né? Ele sabe que você é capaz de dar aquele potencial ali, dar aquela interpretação, ou o diretor musical conhece você vocalmente, sabe que você pode ousar, te puxa, às vezes na hora a gente fica inseguro. Então um diretor que acredita e que confia na tua essência e que vai lá e puxa aquilo, eu acho que é o que tem de mais legal. Você escolhe os seus, nos seus projetos? Nos meus eu escolho. Nos que você entra sem eu me convidada, isso que eu ia falar, você se adapta bem? Eu sou super adaptável, super adaptável, para mim não tem tempo ruim. Eu sou muito elástica nesse ponto de vista. Eu normalmente eu chego, faço uma análise antropológica, pergunto tudo, pai, mãe, signo, o que as pessoas fizeram antes, faço realmente uma análise para entender como que é o contexto daquelas pessoas, né? Se elas são tristes, são alegres, se são frustradas, se a mãe amou, se não amou. Normalmente eu pergunto tudo, sempre que eu tenho uma brecha. E monto um perfil psicológico das pessoas e procuro atuar ali de uma forma construtiva, até para o grupo também, porque o processo de ensaio é muito exaustivo, é muito cansativo. A gente vai chegando perto da estreia, está muito cansado, está muito desgastado, as pessoas estão meio loucas. Sim, os limites vão ficando cada vez maiores, porque as coisas precisam estar prontas. E eu procuro sempre caminhar de forma a estar construindo. Você falou em grupo. Musicais, em geral, os elencos são grandes. As pessoas, na sua maioria, todos cantam, dançam, representam, né? E a convivência, como você está dizendo, é estreita, vai apertando, é todo dia, 4 horas, 5 horas, 8 horas, quando vai chegando perto, 10 horas. E o ator tem como é que eu diria? Não sei se isso é um plus, mas vamos dizer que seja, que é um pouquinho de vaidade a mais do que nós outros que estamos do lado de cá. Como é para fazer, assim, como é que você lida com essas vaidades todas ao mesmo tempo? Vocês conseguem lidar bem com isso? Como é que isso funciona no dia a dia? Olha, eu acho que você tem que se policiar muito, né? Eu acho que você tem que se policiar e olhar de fora um pouco, né? Mas eu sou humana, né? Às vezes eu tô abalada emocionalmente, às vezes eu tô chateada, eu procuro sempre que eu consigo, acho que eu consigo quase sempre, não tomar atitudes no momento em que eu tô chateada, ou que eu tô abalada, ou que eu tô com o ego ferido. Eu costumo esperar as coisas se acalmarem, me aconselhar com amigos que estão olhando de fora para entender se o que eu tô sentindo é o que eu tô sentindo mesmo, se é o ego. Mas essas coisas ocorrem. Eu procuro fazer isso, sem dúvida. As vaidades afloram. Com os colegas também. Eu já tive amiga, que eu não vou citar aqui, que você conhece muito bem, que ela, assim, quando a gente começou o Tim Maia, né? Aí cada um recebeu seus solos, assim, recebeu suas falas. Ela me ligou e falou assim, olha, eu vi que você tem mais falas que eu.
Eu falei, Eu vi que você ficou com aquela música a semana inteira. E eu falei, você ficou com o final do primeiro ato? E com as 2 músicas mais emblemáticas. E eu vou cantar uma que eu nem gosto. Quer trocar? Eu ligo agora para João Fonseca que a gente troca. Aí ela, não. Deixou pra lá. Claro, porque na verdade seja dita, estava muito bem distribuído. Entendeu? Foi sim, é verdade. Era distribuído, todo mundo tinha o seu momento de brilhar. Todo mundo tinha. Mas entendeu essa coisa do ego? Ele dá uma armadilhazinha. E na hora, e eu me lembro que eu fiquei chateada também. Que eu falei, porra, ela ficou com aquela música. E eu falei assim, eu tinha só uma música que eu não queria que cantar. Do Tim Maia. Qual era? Não vou falar qual é. Não, vou falar. A música pode, não tem problema. Não, porque foi assim. Eu pensei, eu cheguei pro João Fonseca e falei, posso cantar essa, aquela outra? Ele falou, olha, vou ver, a gente tá montando o roteiro. Quando ele chegou com o roteiro, ele falou pra mim em particular, falou, olha, não consegui te dar aquelas músicas, mas eu separei uma pra você, que você vai amar, no final do espetáculo vai ficar lindo esse momento. Aí eu pensei comigo, tomara que não seja aquela. Quando eu pego a partitura, era. Nossa. Você imagina? Foi um super exercício de controle do ego. E aí, na hora, eles estavam super felizes de me dar aquela música. Eu não tinha comentado com ninguém que eu não queria essa. E aí eu fiquei com a cara assim... Tá. Fazendo aquela cara de, obrigada. De feliz da vida. E cantei por 4 anos seguidos essa música. Mas é um salto qualitativo. Se você pensar por esse lado, entendeu? É um salto qualitativo. Que acaba sendo positivo para você. Claro. O programa está chegando no final, a gente precisa falar da Elisete. Mesmo, uma delícia. A Elisete Cardoso é um espetáculo lindo, aclamado pelo público, pela crítica, já está aí em sei lá quantas temporadas e precisa ter uma vida longuíssima. Eu queria que você contasse muito rápido por que você decidiu fazer a Elisete e já te dei os parabéns várias vezes, porque é incrível você estar assim, acho que, não sei se na sua melhor performance, mas uma das. Obrigada. Como é que você decidiu fazer a Elisete? Cara, sabe que a Elisete foi o seguinte, eu tinha feito uma audição que eu fiquei muito triste, que eu não passei, essa que eu achei que eu estava ótima, e não passei nem para a segunda fase, eu fiquei muito triste com isso. E pouco tempo depois, mais ou menos uma semana depois, eu tive um sonho. Eu conto isso porque realmente aconteceu. Eu tive um sonho com uma senhora de branco que falava para mim assim, poxa, minha filha, por que você não faz um trabalho sobre a Elisetinha? Ela falou assim, no diminutivo. E aí eu acordei com aquilo, falei, quem será a Elisetinha? E aí... Caiu a ficha. Elisete Cardoso. Claro. Eu falei, será que é sobre Elisete Cardoso? E aí eu mergulhei nessa pesquisa, fui ver direitos, tudo, e tudo me favoreceu. Inclusive fisicamente, né? Verdade. A gente até tem uma pintinha no mesmo lugar. E aí eu mergulhei nesse projeto. E aí, no espetáculo você fica muito parecida com ela, pois sem caricaturar, o que é muito legal, porque a caricatura eu pessoalmente não gosto. E a gente tem muito a ver, assim, história de vida. Bom, o repertório dela, nem preciso falar, mas a história de vida, eu lendo a biografia, eu chorei muitas vezes. Você conhecia a história da Elisete antes desse momento? Não conhecia, só conhecia o repertório, os classicões. Nem sabia que ela era tão importante, que durante décadas, ela foi uma artista que se reinventou várias vezes e lançou para o sucesso vários artistas importantes com a maior ingenuidade, assim que eu digo, com a maior naturalidade, eu acho que é essa a palavra. Então, quando eu mergulhei nisso, eu fiquei profundamente fascinada e não entendi por que ninguém ainda não tinha feito um negócio tão emblemático sobre ela. Porque precisava ser você. Tinha que ser você. Você se inspirou um pouco na biografia do Sérgio Cabral, não foi isso? Sim, na biografia. Foi a partir daí. A biografia do Sérgio Cabral, o acervo dela que está no Instituto Moreira Salles e conversas com o neto dela. O neto dela foi muito próximo a ela morreu nos braços desse neto e ele me contou histórias que não estão em lugar nenhum, só na peça, porque ele contou. E a peça se passa a partir do camarim dela, no último show, e você vai desenrolando toda a vida dela ali com as canções maravilhosas dela, né? A peça é um momento bem íntimo dela, como ela é na vida íntima, assim, através dos relatos, a gente mostrou como ela era com os amigos, com as pessoas, se passa no camarim, onde ela vai puxando memórias da vida dela que foram importantes. Seus companheiros de elenco? Jefferson Almeida, Denis Pinheiro e Silene Guedes. São os atores, direção musical do Tony Lucchesi, espetacular, direção artística da Sueli Guerra, maravilhosa, André Vercelino, Ciro Monteiro, David Nascimento, nossa banda espetacular.
É um espetáculo lindo, vocês estão todos de parabéns, porque é um elenco que está falando a mesma língua. É. E isso nem sempre acontece no teatro. Às vezes você tem um pouquinho de desigualdade aqui ou ali, né? É. E vocês estão muito completos, unânimes, está realmente um espetáculo maravilhoso. Chegou no nosso momento literário. Tá. Eu sei que você deu umas pinceladas naquele texto, né? Não, foi eu que escrevi. Todo? Todo. Ah, então o meu momento literário hoje vai do pensamento para o papel. É um livro que ajuda a organizar as ideias, é um mergulho de onde você começa a pensar sobre a escrita. Eu achei que tinha muito a ver com a nossa conversa de hoje. Tudo tá aqui, a ver. Né? Do pensamento para o papel. E a sua dica qual é, Isabela? A minha dica é um livro que eu acabei de reler, né? Quando eu comecei minha produção, eu reli, que é um livro que fala sobre liderança, que eu amo, que é O Monge e o Executivo, né? É um livro que fala muito e que serve não só para a sua liderança quando você está no trabalho, mas para a sua liderança em casa, com os amigos. Eu acho que é um livro muito emblemático. Eu li ele há 10 anos atrás, quando eu fiz o Gota d'Água, e agora reli quando eu fui remontar a Elisete, porque eu ia estar chefe de equipe, né? Então, é um livro que fala sobre liderança. É muito legal, eu acho que vale muito a pena. O melhor de ser atriz é o quê? Eu acho que o melhor de ser atriz é emocionar a plateia. É verdade. E nesse espetáculo você está emocionando muitíssimo. Então, estamos em cartaz no Shopping da Gávea, no Teatro das Artes, sexta-feira às 5 da tarde, horário bom para melhor idade, sábado às 9 da noite e domingo às 19h30. Horário para todo mundo, facinho de ir, e eu recomendo porque é um espetáculo incrível. Chegamos mesmo no final do programa agora. O seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Puxa, o meu aplauso... o meu aplauso vai para os diretores de teatro que heroicamente dirigem esses musicais, produtores e diretores de teatro que heroicamente dirigem esses musicais sem dinheiro como o meu. A sua indignação vai para quê ou vai para quem? A minha indignação vai para essa briga política que a gente teve agora, que dividiram as famílias. Eu achei muito, muito terrível isso, porque eu acho que discussão política, debate político é uma coisa importantíssima. A gente tem que ter em família, mas sem desrespeitar a opinião do outro. Mesmo que você ache que o outro é um ignorante, que não sabe disso, não sabe daquilo, mas eu acho assim, o debate político é tão legal, tão intenso. Na minha casa eu tenho representantes dos dois lados e as discussões são enormes. O café da manhã vai até a hora do almoço e é tão rico, tão bom, e o Natal continua igual. Vai ter amigo oculto, todo mundo tá lá envolvido. Então, assim, a minha indignação vai para essa briga que a gente teve, assim, com os familiares, com os amigos, por conta de opinião política. Concordo com você, porque é um desconforto realmente foi bastante acentuado. Mas a gente vai dar a volta por cima. Vai. Querida, obrigada. Tá bom, prazer te querida. receber. Foi muito bom conversar com você, te receber. É sempre prazer. bom ouvir as suas boas histórias. Que E bom. muito mais sucesso para você nessa e nos próximos, né? Obrigada. Porque memória do Brasil não falta. Então a gente vai te ver muito ainda nos musicais brasileiros. Super Bom, obrigada. obrigada. A você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela sua atenção e pela sua audiência e também por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que nós veiculamos aqui na nossa programação. Perfil está no ar todas as segundas-feiras às 23 horas, com representações sábados às 11 da manhã, domingo 7 da noite, além das mídias sociais. O Bom Papo passa por aqui. Espero vocês. Até lá. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.